Fala, galera! Aqui quem fala é o Pastor Gustavo e você está ouvindo Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje, nós iremos ler e estudar Neemias capítulo 7. Portanto, já vão pegando suas Bíblias, lápis, caneta, vai se ajeitando na poltrona, no sofá, na cadeira, na cama, no carro, no trabalho, com seu chá, seu café, sua água. Bora mergulhar de cabeça no capítulo 7 de Neemias. No capítulo anterior, nós vimos que a oposição continuou. E a gente viu como que Neemias lidou com a situação. Ele soube dizer não na hora certa, ele soube nem ouvir na hora certa, ele soube recusar na hora certa. Tudo isso com o auxílio de Deus, a sabedoria que Deus dava para ele. Ele era um homem de Deus e nós veremos hoje um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria já fazer um aviso para esse capítulo, o capítulo 7 de Neemias. O capítulo 7 de Neemias, ele possui, a partir do verso 8 até o verso 60, uma extensão de nomes, uma grande lista de nomes das famílias que retornaram do cativeiro com Zorobabel, que está lá em Esdras capítulo 2. Essa lista é uma lista extensa com diversos nomes. Eu não vou ler, eu vou chegar ali provavelmente no verso 7 e já vou pular lá para o verso 66, certo? Então, vai ser um capítulo mais curto, vai ser um episódio mais sucinto, mas não menos importante. Mas não deixem de ler. Genealogias são importantes. E por que da genealogia aqui? Porque agora Neemias estava em desafio. Ele estava em Jerusalém, os muros já estavam reconstruídos, mas ele percebeu que havia muitas casas que ainda não haviam sido reconstruídas. Tinha muito espaço dentro de Jerusalém e pouca gente. Aí ele vai ter uma brilhante ideia dada por Deus de fazer o censo, para ver quais famílias, onde essas famílias deveriam ser realocadas, se elas eram originárias ali de Jerusalém ou de cidades da região da Judéia. Tudo para organizar tudo certinho, para não ficar nenhuma confusão. Então Neemias vai atrás dos registros feitos por Esdras, dessas famílias que retornaram do exílio. E agora ele vai fazer um censo e vai redistribuir e vão ver pessoas que, às vezes, vocês vão ler aí nessa grande parte de pessoas que se diziam que eram de famílias sacerdotais, mas não eram de famílias sacerdotais, não dava para ser comprovado genealogicamente que eles eram da tribo de Levi. A gente sabe que só os levitas podiam servir no templo, entre outros. Portanto, a partir do verso 7 até o verso 66, eu peço que vocês façam a leitura, vocês aí em casa, enquanto eu vou pular bastante. Mas vamos começar aqui o capítulo 7, então. A minha Bíblia está na Nova Versão Transformadora e ela começa assim. Depois que o muro foi terminado e que eu havia colocado as portas em seus lugares, foram nomeados os guardas das portas, os cantores e os levitas. Tudo isso, gente, aqui se refere ao templo, tá? Existiam portas do templo, existiam cantores do templo, e por isso que ele já menciona, né? Guardas das portas, os cantores e os levitas estão no mesmo bloco, porque isso estava indicando o serviço do templo. Inclusive, haviam guardas nas portas que guardavam as entradas do templo. Verso 2. Entreguei a responsabilidade de governar Jerusalém a meu irmão Hanani e a Ananias, comandante da fortaleza, pois era um homem fiel que temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Lembrando, Neemias ele era governador de toda a Judéia. E se você está no nosso grupo do Telegram, você já deve ter visto um mapinha em que mostra toda a região da Judéia, tudo por toda a extensão de que Neemias era responsável. E agora ele chama esse irmão dele, Hanani, e esse Ananias, para cuidarem de Jerusalém especificamente. Ele como se fosse ali o prefeito de Jerusalém para cuidar de tudo aquilo. Verso 3. Eu lhes disse: não deixem as portas abertas durante a parte mais quente do dia, mesmo quando os guardas das portas estiverem de serviço. Deverão fechá-las e trancá-las. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda.
todos em turnos regulares. Alguns ficaram em postos de sentinela, outros em frente de suas casas. A gente, sabe por história que as portas eram abertas de manhãzinha, ficavam abertas até o pôr do sol. E nesses muros, nessas portas, melhor dizendo, eram realizados muito comércio, passavam muitos viajantes, eram realizados julgamentos, questões jurídicas, eram resolvidas todas nos portões da cidade. Mas porque eles precisavam de uma atenção e uma cautela redobrada aqui nesse momento, por conta da oposição e dos inimigos que estavam em volta, a recomendação de Neemias é que eles não abrissem os portões até meio-dia. Para quê? Para dar tempo de todos os guardas se posicionarem, todo mundo estar pronto ali para defender a cidade. Então ele recomenda ali para Hanani e Ananias para que eles não abrissem os portões de Jerusalém até a hora mais quente do dia, ali mais ou menos a parte ali do meio-dia. Verso 4. Nesse tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Obviamente que eles não estavam morando nos escombros. Com certeza haviam casas. Fazia muito tempo que o povo tinha regressado da Babilônia. Então, Neemias quer dizer aqui que a proporção era muito pequena. A galera tinha muito entulho, tinha muita ruína. Imagina, se você já leu o livro de Jeremias, o que nós iremos estudar mais adiante, você tem uma breve descrição da visão, do horror que Jeremias tem quando ele encontra Jerusalém completamente debulhada, destruída. E aqui ainda tá. E ele fala assim, não, eu preciso fazer um censo porque a gente precisa realocar essa galera aqui para ver quem fica em Jerusalém, quem fica por fora e etc. Verso 5. Então meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito: esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, não mesmo Neemias daqui, Neemias era um nome comum também, Seraías, Reelaías, Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Então aqui a gente vê os nomes, Então vocês vão do verso 8 até o verso 65. Deem uma lida aí. E agora vamos direto para o verso 66. Portanto, os que regressaram para Judá foram 42.360 pessoas, além dos 7.337 servos e servas e dos 245 cantores e cantoras. Levaram consigo 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Vê que tem uma lista detalhada, precisa da galera que tinha retornado do exílio. Alguns dos chefes, verso 70, das famílias fizeram donativos para a obra. O governador deu à tesouraria o total de 8,6 quilos de ouro, 50 bacias de ouro e 350 vestes para os sacerdotes. Os outros líderes deram à tesouraria o total de 172 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata. O restante do povo deu 172 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Assim, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e alguns do povo se estabeleceram perto de Jerusalém. O restante do povo regressou às suas cidades em todo o Israel. E aqui a gente termina o capítulo 7, um capítulo curto se você for pular todos os nomes, mas uma coisa que tem que ressaltar aqui, que Neemias, ele dá crédito a Deus pela ideia que ele teve de fazer o censo. Quantas vezes nós temos ideias, quantas vezes nós temos insights e a gente acha que como nós somos brilhantes, como nós somos inteligentes. Aqui mais uma vez Neemias mostrando a confiança dele em Deus e a humildade dele em reconhecer que tudo que ele tinha não vinha dele, vinha de Deus. E aqui termina o capítulo 7 então com esse registro genealógico de todas as coisas, das pessoas, das cargas, das quantidades de metais e vestes que tinham sido trazidas junto com eles para Jerusalém no período que eles regressaram lá do exílio. Tudo bem, gente? Ficamos por aqui. Quero agradecer a audiência de todos vocês. É uma honra ter vocês conosco todos os dias.
E não percam, então, o próximo episódio. Neemias capítulo 8. Agora, Esdras voltará para o cenário e de jeito bem interessante, bem legal. Então, é um episódio muito legal. Então, não percam o próximo episódio, Neemias capítulo 8. Um grande beijo, gente. Um abraço para vocês. Valeus e falou!